Oiê, se tu não me conhece, eu sou a Nath e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu ainda tô decidindo o que vai sair por aqui, tá? Eu vou levar vocês comigo até amanhã, porque eu comecei hoje à tarde essa produção. Provavelmente eu vou terminar amanhã só porque era umas 4 e pouquinho eu parei pra dar uma arrumada na casa e agora já é quase 6 horas, então daqui a pouquinho eu já paro de novo pra dar banho na Mirella e arrumar ela pra dormir, dar comida e tal. Então, acredito que eu vou terminar só amanhã. Então, eu vou levar vocês comigo até amanhã. Por que tu não sabe o que que tu vai fazer, Nath? Porque, a princípio, quando eu fiz aquelas bases de florzinha e tal, que eu falei pra vocês que eu tinha feito no final de semana, eu fiz pra 3 jogos de banheiro. Porém, eu já tô ali agora com 3 jogos de banheiro pronto, porque eu já tinha um e eu fiz 2 na semana passada. Eu fiz os 3 na semana passada. 2 de coração e um de florzinha. E aí eu tenho mais um aqui ainda de coração pra fazer. Então eu vou ficar com 4 jogos de banheiro de 3 peças. E aí eu pensei, eu ainda tenho essas bases de florzinha aqui, ó. Tenho rosa e tenho ela no azul também. Só um pouquinho, meu amor. E aí eu pensei, vou fazer mais 2 jogos de banheiro, com aquele dali mais 3, eu vou ficar com 6 jogos de banheiro. Aí eu pensei, não, eu não preciso. Diz oi, amor. Vem cá, diz oi. Oi. Faz assim. O que você precisa? É que um guarda-roupinha pequenininho meio, mas eu que é uma calça que é pra não fazer mais do que aquilo. Depois a mãe conserta pra você, tá? Então vai lá brincar. Posso fazer aqui sem as coisas? Traz daí o conserto. Depois que... Aí eu pensei, não tem por que eu fazer 6 jogos de banheiro. Aí eu pensei, vou fazer kit lavabo, mas eu acho que eu já tenho 4 kit lavabo ali. Porque quem não sabe, eu tô montando uma pronta entrega pra poder mandá-la pra minha mãe. Ela vem agora em junho, dia 14 de junho, eu acho que eles vêm pro aniversário da Nenê. E aí eu mando pronta entrega lá pra ela vender na feira. E aí, eu já tenho esses 3 jogos de banheiro de 3 peças, já tenho acho que 4 kit lavabo. E eu... Ah, esse daí, o que tem? Boi, não encaixa mais. Até você. Da onde que era isso? Isso é assim mesmo, não é pra portinha ir pra dentro. E aí a portinha só desencaixou, só encaixar de volta. Calma aí, vamos encaixar. Pronto. Só não puxa pra cima que ela descolou, depois a mãe cola com a cola de novo. Quando, isso, deixa aqui. Aí eu pensei, vou produzir jogos de par de tapete. Por que eu vou produzir par de tapete? Eu fiz 2 pares de tapete de borboleta, um eu tirei pra Mirella. Aí eu tava com 2 pares de tapete. Um de borboleta e um amarelo, que saiu amarelo com peludinho aqui no canal. Então eu tava com 2. Esse final de semana eu fui lá na minha sogra, que pra vocês já é no final de semana passado ainda. Foi no dia, acho que 19 que eu fui pra lá. E aí a irmã da minha sogra tava lá. E a tia Margo escolheu esse par de tapete. E aí, eu fiquei só com um par de tapete ali. Então, eu preciso de par de tapete pra botar na pronta entrega. O que eu pensei? Esse daqui é de 3 motivos, mas era jogo de banheiro. Então, é um com 3 motivos e 2 com 2 motivos, né? 2 coisas de florzinha. Deixa eu pegar outra aqui, ó. E 2 desse daqui, ó. De 2 florzinhas. Eu vou fazer par de tapete de tamanho diferente, porque às vezes a pessoa não gosta, que nem eu não gosto de botar capa da tampa do vaso, mas eu gosto de ter tapete. Então às vezes a pessoa quer botar um tapete na frente do box e um tapete na frente da pia, um tapete na frente do vaso e um na frente da pia, enfim, a pessoa quer fazer. E aí eu tô fazendo um de 2 flores e vou fazer o outro com 3 flores, e que coceira no meu olho. E aí eu tô fazendo agora, eu acho que vai ser um par de tapete, tô produzindo pra ser um par de tapete. Posso mudar no meio do caminho, mas eu vou comunicando com vocês. Mas, por enquanto, é assim que eu tô, ó. Eu vim aqui com o cru, que era um pouquinho, só que eu tinha num Big Cone. Então eu vim com o cru. Esse daqui é o Flor, eu acho, da Barroco. Deixa eu tentar olhar aqui. Ai, rasguei um pouco o pacotinho. É, Flor, 9427. Eu nunca consigo focar com a câmera frontal. Mas é o Flor. Aí depois eu vim com o Babosa. E aí eu vim aqui com o Cru
3 carreirinhas no cru. E agora eu vou vir com o bege, uma carreira do bege. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a jogada de cor. E depois eu vou vir com esse verde aqui. Na foto de inspiração que eu vi, era com o verde musgo, um verde militar. Mas eu quero produzir com esse verde aqui, porque eu disse pra vocês que eu ia me desafiar com ele, né? Porque eu não sou muito fã de verde. Mas tem pessoas que gostam. E quando a gente tá produzindo material pra poder entrega, a gente não tá produzindo pra gente. A gente tá produzindo pras clientes ver e gostar, né? Então eu vou produzir no verde. Vou vir então daqui um pouquinho já com o verde. E vou mostrar pra vocês. Eu volto amanhã de manhã. Porque, como eu falei no outro vídeo, eu acordo, eu arrumo a Mirella, enquanto o Guilherme faz o café. E aí a gente toma café e eu levo ela na escola. Se ele tá muito atrasado, eu levo ele no serviço, senão ele vai caminhando, porque é pertinho, dá 4 quadros, acho, daqui de casa. Se não, eu deixo... se ele tá com tempo, ele vai caminhando, senão eu largo ele no serviço. E aí, eu vou, largo a Mirella na escola e eu volto e eu pulo corda. Então eu vou mostrar pra vocês amanhã o fiasco que é eu pulando corda. Mas vou mostrar pra vocês até pra servir de incentivo pra vocês. Pra vocês... Vai no banheiro. Não? Já vai passar. Vou ficar aqui um pouquinho, tá? Tá. E pra incentivar vocês a fazerem algum exercício. Pode fazer o quê, amor? Escorado? Pode? Pra vocês fazerem algum exercício, alguma coisa, se movimentarem, porque a gente precisa se movimentar. E eu tô me desafiando a pular corda todos os dias. Final de semana não, até porque eu comecei na quinta-feira, aí... Não aperta, amor. Aí eu fiz quinta e sexta, e no sábado e domingo eu não tava em casa, então eu não ia pular na frente das pessoas. E aí hoje, segunda-feira, eu comecei, hoje eu tô gravando numa segunda, então eu vou até sexta-feira novamente pulando corda. Então eu vou mostrar amanhã um pouquinho pra vocês, pra incentivar vocês também. Eu pulo só 10 minutinhos, eu pulo o tempo que dá. E durante a minha manhã agora, eu não vou mais fazer crochê. Durante a manhã eu vou tirar pra estar organizando a casa, dando uma limpada na casa, porque senão eu fico o tempo todo no crochê e eu não faço mais nada. Então, quero estar tirando um tempo pra organizar minha casa também. Mas bora lá comigo. Ai, estourou do nada! Bora lá comigo pra vocês verem como que vai ficar essa produção do lado daqui. Eu espero que fique muito bonita. E eu quero trazer também algumas produções nos tons mais terrosos, porque eu tô só com produção colorida. Então, me acompanha até o final desse vídeo pra vocês verem como é que vai ficar. E estourou de novo. Tá estourando a luz! Bora lá! Já tô com a minha produção pronta e eu esqueci de pegar uma cor. Então agora eu trouxe ela aqui pra vocês, que é o cru. E eu também esqueci a cor da florzinha, que é o flor. Então vamos lá. Vamos pesar essa produção aqui pra ver o peso que ela tá. Será que tá pegando ali? Deixa eu ver. Vou botar um pouquinho mais pra cima. Boto minhas linhas mais pra trás. Acabei com o meu cenário. Deixa eu ver, agora tá pegando, né? E vamos pesar essas peças, tá? Essa aqui é o tapete menor, é um par de tapete, né? Então ele ficou com 290 gramas, tá? E o tapete maior ficou com 339 gramas. Então esse foi o peso deles ali. Não ficou o tapete mais econômico do mundo, mas ele tá bem econômico. Pra mim aqui, ele é econômico. Então vamos lá. As flores, eu comecei com o flor da Barroco, tá? A cor 9427. O verdinho eu passei no verde babosa, mas ele acabou. Ele, na verdade, sobrou... Nossa, não quer focar. Sobrou uma mini de uma bolinha. Depois da florzinha e do verde, eu vim com o cru. É o cru da Euro Roma.
Tá difícil de focar hoje. É o cru da Euro-Roma, tá? Era o Big Cone, e aí eu tinha gastado com várias coisas já, e essa parte foi o que sobrou. Depois eu vim com o verde limão, acho que é verde limão, deixa eu confirmar. Verde limão, cor 801, ó, da Euro-Roma. Esse era um cone de 600 gramas, eu usei ele só nessa produção, e isso foi o que me sobrou. Depois eu vim com o bege, também da Euro-Roma. Ele era um cone de 600 gramas. Ele é o bege cor 1100. Eu também só usei ele nessa produção. Então, como foi pouquinho, isso foi o que me sobrou no cone. Vou agora abrir as peças com vocês. Vou tirar ela aqui pro lado, porque o espaço hoje tá pequeno. Vou começar com o tapete de 3 flores. Vamos ver se vai caber. Não coube 100% na imagem, mas o tapetinho de 3 flores tá aqui. A jogada de cores foi 3 carreiras. Ele não tá embabadado, mas é porque ele tava dobrado. Essas partes aqui fica repuxando um pouquinho. A jogada de cores foi a florzinha rasteira no rosa flor. Depois eu vim com o babosa. Depois eu vim com 3 carreiras no cru. Uma no marrom, no bege. Uma no verde, uma no bege. Aí eu vim com 4 carreiras no verde, ainda aqui nessa parte da hélice, né? Depois eu vim com a carreira de bloquinho para preparação do bico. Os bloquinhos aqui, ó, quando vocês forem fazer esses bloquinhos aqui, tem que ser par. Eu até falei na videoaula do jogo de banheiro lilás, eu expliquei certinho como é que eu fiz. Por quê? Porque eu peguei uma base por uma foto de um tapete da Gizi, e a jogada de cores que eu usei lá naquele jogo de banheiro lilás foi uma jogada de cor de uma foto que eu vi. Então eu juntei a base da Gizi, que eu vi numa foto da Gizi, que era o catavento, né? Com a cor da foto que eu vi, que era no lilás. E aí, quando eu tava fazendo o bico, eu ia fazer o mesmo bico que tava na base da Gizi, mas eu gostei do bico que tava lá na foto de inspiração de cor e eu adaptei ele aqui. Então, ele é muito fácil de fazer, mas aqui, ó, precisa ser bloquinhos de 3 pontos... os bloquinhos de 3 ponto alto aqui, que toda a volta é feita uma carreira de bloquinho de 3 ponto alto, ele precisa ser número par, tá? E aqui o bico é muito fácil, ele é um leque de 3 ponto alto, 2 correntinhas e 3 ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto. Então, num espaço de bloquinho a gente bota um leque, no outro espaço de bloquinho a gente bota um ponto alto. E aí, de novo, uma correntinha, leque, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, leque, e assim até o final, até dar toda a volta. Depois que deu toda a volta com o leque, vocês vão vir com essa parte daqui do verdinho de cima. Que o que ele é? São 6 pontos altos aqui em cima, separados por uma correntinha. Então é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, por 6 vezes. Chegou no último, fez o último ponto alto, não dá correntinha nenhuma. Vem em cima do ponto baixo anterior, do ponto alto anterior e faz um ponto baixo. Então aqui eu fiz 6... ponto alto separado por correntinha. No final, fiz o último ponto alto, não dou nenhuma correntinha, faço um ponto baixo em cima do ponto alto. E aí, de novo, vou para cima do leque, faço mais 6 ponto alto separado por correntinha. Aqui, depois que dá o ponto baixo, também não dá correntinha, tá? E aí, faz isso por toda a volta. E depois, eu vim com uma carreira que é um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha em cima de cada espacinho que eu tinha aqui. Eu fiz no espacinho de correntinha e fiz em cima do ponto, tá? O ponto baixíssimo. E aí, aqui no último, quando eu cheguei aqui no final, eu não fiz ponto baixíssimo em cima do último ponto alto. Eu fiz direto aqui, ponto baixíssimo no intervalo e já fiz um ponto alto pego por trás, lá no ponto alto anterior. Antes que na primeira carreira do leque. Então, ele é um bico muito simples de fazer. Eu expliquei aqui mais rapidinho. Lá no vídeo, eu vou deixar até na descrição o vídeo do jogo de banheiro. Eu expliquei com bem mais calma, mas como aquele vídeo eu já deixei mais longo explicando, esse eu resolvi falar mais rapidinho, tá? Então, vou medir aqui com vocês pra ver o tamanho que ele ficou. Eu gostei bastante do tamanho, não medi ainda, mas visualmente eu gostei. Ficou com 66 centímetros. Ele ainda não descansou. Eu terminei esse daqui hoje, tá? Então, ele não descansou ainda. Por 47 centímetros. O outro, ele já descansou porque eu terminei ontem. Então, ele deu uma descansadinha de ontem pra hoje.
mas esse ainda não. Então, normalmente, quando descansa, ele diminui até 1 centímetro, mais ou menos, tá? Então, ele pode ainda diminuir. Então, deixa eu dobrar aqui, que eu vou mostrar o outro tapete. A maioria... Ui, bati na cadeira. A maioria das vezes, eu faço par de tapete idêntico, tá? Se um é com 3 flores, o outro também. Mas esse daqui eu resolvi fazer assim, diferente, porque tem gente que não tem o banheiro grande, mas não gosta da capa da tampa do vaso. Então quer um tapetinho menor e um maior pra botar um na pia e um na frente do box ou alguma coisa assim. Então eu fiz esse diferente com um maior e um menor. Então ele é a mesma jogada de cor, a mesma quantidade de carreira. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma capa da tampa do vaso, eu ia diminuir uma carreira aqui no verde, tá? Eu ia diminuir, que nem eu fiz lá no jogo Lilás. Então, se tu quiser ver como é que eu fiz lá no jogo Lilás a adaptação pra poder dar certo aqui, porque eu diminui uma carreira, vai estar aqui na descrição o link do vlog, tá? Então, esse daqui ficou com 58 centímetros, tá? Por 47. Mesma coisa, mais ou menos. Na verdade, deixa eu ver. 47. O que muda? A quantidade de flor. E é por isso que ele diminuiu aqui no comprimento. Minha flor normalmente tem 10 centímetros mais ou menos, ó. Essa aqui bateu 9, vamos ver essa. Também bateu 9. Então, se eu tenho uma flor a menos, quer dizer que eu vou ter de 9 a 10 centímetros a menos também. Porque é a quantidade de flor aqui que vai interferir no tamanho. Então, se eu quero fazer um tapete muito maior e eu quero saber que tamanho que vai ficar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou medir daqui, ó. Acabou o meu square, eu meço. Eu tenho 20 centímetros pra cá. Então, eu vou ter 20 centímetros pra cá e 20 centímetros pra lá. Então, eu já tenho 40. Com as minhas flores, é só medir quantas flores eu vou precisar daí pra chegar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero chegar em 1 metro, tá? Então, vamos dizer que minha florzinha deu 10 pra ficar mais fácil a conta. Se aqui eu tenho 40 nessas duas partes, eu preciso de 60? Eu preciso de 60 centímetros em florzinha. Então, pra mim bater 60 centímetros em florzinhas, eu vou precisar de 6 flores. Então, pra mim bater um tapete ou uma passadeira, seja lá como vocês chamarem, de 1 metro, eu teria que botar 6 florzinhas nesse tapete aqui. Medindo aqui, ó. Essa é a mágica pra medir, ó. Se aqui deu 20 centímetros, quer dizer que eu tenho 20 centímetros de cada lado, porque se cresce para um lado, cresce para o outro. E aí as florzinhas é só eu ir medindo. Então vamos dizer que eu botei 6 florzinhas, ó, vamos medir 60 centímetros aqui, ó. Ó, só ia dar maior que o tapete, só as florzinhas, ó. E aí depois que ia vir 20 centímetros para um lado e 20 centímetros para o outro, que ia dar 1 metro. Então aí é uma dica já para vocês de como aumentar e diminuir uma passadeira ou algum tapete. Quando eu preciso fazer uma passadeira com um tamanho específico, o que eu faço? O tapete primeiro. Por quê? Porque o tapete normalmente é um tamanho padrão. Normalmente as pessoas se incomodam mais com o tamanho da passadeira, querem maior, querem menor, mas normalmente o tapete é um tamanho padrão. Então o que eu faria se eu precisasse adaptar numa passadeira? Faria o tapete primeiro, ia medir quanto que deu aqui fora as flores, ia ver quantas flores eu preciso para poder acrescentar e bater a medida que eu preciso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. O valor de venda que eu vou estar vendendo esse par de tapete aqui no ateliê... Deixa eu deixar esse aqui aberto para vocês. O valor de venda que eu vou estar vendendo aqui no ateliê é de R$100, tá? Esse par de tapete. De 2 peças. O que mais que eu ia falar pra vocês? Eu acho que é isso. Deixa aí, caso vocês queiram tirar um print, se vocês quiserem, podem tirar, tá autorizado. Só lembrem-se sempre de quando for compartilhar a foto com a cliente ou alguma coisa assim, sempre falar que a foto não é de vocês, mas que vocês conseguem fazer da mesma forma, porque senão pode dar incomodação com a tua cliente, dela ver diferença de tonalidade, diferença de ponto e tudo mais, e acabar virando um problema, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa jogada de cor. Eu tava bem receosa de fazer com o verde, porque eu não tenho costume de trabalhar com verde aqui, mas verde e marrom, verde e bege não tem erro, né? Eu costumo dizer que tudo que tá na natureza, se Deus fez, se Deus fez e tá na natureza, é porque combina. Se vocês começarem a procurar foto de flor, vocês vão ver as cores que combinam. Vocês vão ver, por exemplo, Deus fez o quê? O abacate. O abacate é o quê? Marrom e verde. Então marrom e verde vai combinar. O bege e verde vai combinar.
Então, sempre procurem na natureza. Se vocês estão com muita dúvida, se estão botando uma cor do lado da outra, procura se tem na natureza essa junção de cor que tu tá querendo fazer. Porque as cores que tem na natureza, as flores que tem, as junções de cores que tem, né, na natureza, elas são perfeitas. Então, mais uma dica aí. Se vocês quiserem ver se a cor combina, procura ela na natureza. Se ela tá na natureza, é porque combina, porque a nossa natureza é perfeita. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Uma ótima semana. Eu vejo vocês aqui amanhã, à 1h da tarde, pro próximo vídeo. Um beijo e tchau!